Oi, boa tarde. Você está aqui no Instagram e hoje, agora nesse momento, a gente vai ter um estudo para mulheres aqui com minha esposa, Michelle Suelen. Vamos iniciar aqui o Facebook também e esse estudo ele é acessível em Libras, por isso vai estar chegando daqui a pouco aí o intérprete para estar interpretando aí para as mulheres. Então, você que está acompanhando, tira um print, marca, chama pessoas para participar desse estudo. Então, só esperar aqui a intérprete chegar para iniciar o estudo aqui para mulheres. Bem, o estudo para mulheres, ele tem, obviamente, se apoiado nas escrituras, na base bíblica, mas tem sido utilizado como livro-texto para o grupo de mulheres da nossa igreja, esse livro aqui, certo? Então, um livro muito bom, as mulheres têm usado. Elas, após esse livro aqui, elas vão passar para a sequência que vem, depois desse livro, e aí vocês vão estar acompanhando esse estudo aqui com minha esposa. Deixa só o intérprete chegar que a gente começa. Está entrando agora. Carmo, boa tarde. Boa tarde. Para ajustar aqui a Então eu altura. vou deixar vocês aí com minha esposa. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Então, boa tarde a todos, a todas. Sejam bem-vindas para mais um momento, para mais um estudo, né, da Palavra de Deus, através desse livro que tem nos orientado sobre a verdadeira feminilidade. Então, como o pastor falou, né, ele mostrou já também o livro, que esse livro ele é um estudo feito por semanas. Só que na nossa igreja, cada semana é um mês que a gente estuda essa semana, né? E hoje a gente está finalizando ele. Então, hoje a gente está no último capítulo, na última semana de estudo desse livro. Então, que Deus possa nos ajudar, tudo que a gente aprendeu também, que possa não só ficar guardado na memória, mas que a gente pratique nas nossas vidas como mulheres. Então, vamos orar, pedir a presença do nosso Deus e que a gente possa ter mais um momento de aprendizado da palavra. Então, oremos. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigado por estarmos aqui e podermos ter acesso à Tua palavra, que é tão maravilhosa e que nos ensina tanto a forma como Te obedecer, como Te honrar e como Te glorificar. Que o Senhor possa estar usando esse estudo hoje para estar alcançando mulheres que não conhecem a Ti, para que vidas possam ser transformadas, para que o Senhor possa se fazer presente na vida de mulheres, para que elas possam ser verdadeiras mulheres bíblicas, que o Senhor possa estar, desde mim, também fazendo com que eu possa aprender cada vez mais do Senhor e transmitir a todas aquelas a que o Senhor desejar. Me usa conforme a tua vontade, me usa como instrumento nas tuas mãos, para levar a tua palavra, para levar aquilo que o Senhor deseja falar para cada uma de nós. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar, né? Esse estudo, ele está na página 186 do livro. Então, a gente vai dar uma caminhadazinha no livro hoje. Quem tiver, pode pegar aí, que a gente vai ler algumas partes, certo? E ele tem como título O Poder da Irmandade. E acredito que muitas conhecem já o movimento feminista, que esse movimento ele deixou marcas, tem deixado muitas marcas durante muito tempo aí na nossa sociedade. Muitas de nós também acabamos entendendo algumas coisas e até absorvendo, praticando nas nossas vidas aspectos desses movimentos.
E é um fato que os movimentos feministas, eles vieram e ficaram. Então, para quem não conhece a história do movimento feminista, eu aconselho você a dar uma estudada, dê uma pesquisada, se aprofunde no assunto, para você entender como é que os movimentos eles vieram acontecendo, para você não ser influenciada por eles. E se você é cristã e se declara feminista, peço que você realinhe os seus pensamentos, porque tem alguma coisa equivocada. Você não pode ser feminista e cristã. Ou você é um, ou você é outro. Então, não vou me ater tanto a detalhar sobre o movimento, mas a gente vai falar algumas coisinhas ao longo do estudo sobre ele. Uma das pessoas desse movimento, ela se chama Betty Friedan. E no ano de 1966, ela conseguiu reunir cerca de 25 mulheres no seu quarto de hotel. E elas estavam ali juntas com o objetivo de desenvolver estratégias para o lançamento do movimento feminista. E naquela propaganda do boca a boca, acabaram mobilizando outras mulheres. Cerca de 4 anos depois, já tinha mais de 20 mil mulheres aderindo a esse movimento de libertação feminina. Então, Betty Friedan, ela destacou uma frase que diz o seguinte: nenhum homem, mulher ou criança escaparia da natureza daquela revolução. E ela estava certa. Cerca de meio século depois, a gente ainda tem resquícios e ainda tem mentalidade sobre esse movimento. E a mentalidade sobre esse movimento ainda prevalece entre nós. Mas aí você pode pensar, como é que isso aconteceu? Como é que as ideias de poucas influenciaram muitas? E geraram uma grande aceitação também, né? As feministas, elas afirmam que foi devido ao poder da irmandade. As autoras, elas trazem durante o livro, durante esse estudo, que as mulheres, elas têm uma capacidade de influência muito grande. E que elas conseguem trabalhar juntas, e o trabalhar juntas acaba gerando forças para mudanças. Elas participam de um programa de rádio chamado Revive Our Hearts, Reavive os Nossos Corações. E nesse programa de rádio, ela se reuniu, as duas, né, autoras do livro, elas se reuniram junto com outras e começaram a discutir ali entre elas como é que poucas mulheres puderam provocar uma mudança tão grande assim na sociedade. E aí quem tem o livro, lá na página 187, vamos ver o que é que a Nancy falou nesse momento de discussão. Se algumas mulheres furiosas e determinadas causaram tamanho impacto para o mal, imagine o impacto que algumas mulheres cristãs determinadas não causariam para o bem. Acho que é hora de uma contra-revolução. E é um fato. Está na hora de uma contra-revolução. Mas, diferente da revolução feminista, seria uma contra-revolução calma, tranquila, feita por mulheres e homens cristãos, que ousem crer na palavra de Deus, que enfrentem a onda popular e que se alegrem no plano que Deus traçou para cada um de nós. Nesse fato, poucos podem atingir muitos. No penúltimo parágrafo da página 187, também diz assim: nessa revolução, não haverá protestos, bloqueios, marchas ou estardalhaço na mídia. Ela não receberá subsídio do governo, não terá apoio de celebridades, nem comerciais da hora, nem verniz de sofisticação. Também não irá às ruas clamando por aceitação. Então, seria um movimento calmo, com mulheres comuns que amam a Cristo e que almejam 5 aspectos que ela traz durante o livro. E ela vai explicar bem detalhado esses 5 aspectos. Nós, como mulheres que amamos a Cristo, precisamos almejar, desejar
ser produtivas, acolhedoras, prestativas, almejar deixar um legado e almejar fazer a diferença. E esses 5 pontos serão trabalhados durante o nosso estudo. Então, o propósito é que poucas causem um impacto em muitas. Que nós possamos aceitar o design criado por Deus para a nossa vida. Você precisa dizer sim para Deus. Sim, sim, Senhor, eu quero. Eu quero fazer parte desse movimento. Eu quero exercer a minha feminilidade de forma bíblica e atingir outras mulheres também. Então, una os seus braços, una os seus corações, para, junto com outras irmãs que partilham deste mesmo ideal, a gente poder conseguir fazer essa contra-revolução. Então, o primeiro dia, ela fala sobre almejar ser produtiva. Então, deseje ser produtiva. E a gente vai detalhar sobre isso. Lá em Efésios 2:10, diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. 1 Timóteo 5:10, ele fala a questão das viúvas, né, de como elas, o auxílio que a gente poderia dar a elas, e ele cita uma partezinha no versículo 10. Seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos. Então, é um fato que a revolução feminista, ela veio fazer com que casamento e maternidade fossem desvalorizados. Elas também afirmam que a questão biológica da mulher, ovários, útero, não deve ser o que vai definir o destino da mulher. Isso elas afirmam. Mas a palavra de Deus afirma de um modo diferente. A Bíblia nos traz que ser mãe de uma maneira intencional e segundo os preceitos bíblicos é integral à feminilidade. Está na nossa essência de ser mulher. Deus, de certa forma, digamos que ele programou a mulher para gerar e nutrir vidas. A maternidade, ela faz parte da essência da feminilidade. Mas aí você pode pensar, eu sou solteira, eu não tenho filhos. Ou então eu sou casada e eu não posso passar pela maternidade por algum problema biológico. O plano de Deus é que todas as mulheres, todas, casadas, solteiras, férteis e inférteis, todas gerem vida. E aí você vai entender como. Independente do seu estado civil, da sua idade, da sua ocupação, o seu maior alvo deve ser o de glorificar a Deus e de expandir o reino de Deus por meio da reprodução, gerando frutos espirituais. E a gente viu lá nesses versículos o que é que se destaca, quais são as principais boas obras. Criar filhos. Gênesis, desde o início, no plano de Deus, fala que nós precisamos ser férteis e multiplicar-se. Mas aí você pode pensar, então eu vou só aumentar a população, como o pensamento feminista traz, então eu vou aumentar a população aí. Deus me disse para crescer e multiplicar, vou aumentar. Ou então elas também têm a ideia de que as mulheres seriam as máquinas acéfalas, ou seja, sem cérebro, e que ia só fabricar neném. Mas esse não é o ponto. A palavra de Deus, ela nos diz para sermos produtivas, para que a gente possa auxiliar no avanço, na expansão da família de Deus. O alvo maior da maternidade é gerar filhos nutridos na fé bíblica, fazer com que eles participem da expansão do reino. A maternidade é algo crucial, é um aspecto crucial do plano redentor. Então, conservar essa verdade e transmitir para a geração seguinte é o que nós precisamos fazer também. Satanás, ele tenta destruir o plano de Deus o tempo todo. Disso nós já sabemos, né? A sociedade, através da sociedade,
ele tenta denegrir e desdenhar a maternidade, dizendo que não faz parte da essência feminina. Também um pensamento que muitas de nós às vezes acabamos também pegando é que você dar à luz, você ser mãe, está no princípio e no fim de ser mulher. É o princípio e o fim da feminilidade. E isso não está certo. Ter filhos, ter e criar filhos, é precioso aos olhos da Bíblia. A Bíblia inteira ensina que filhos são bênçãos. O casamento, a união entre o marido e a mulher, em uma só carne, ele vai dar como resultados frutos biológicos. Não é verdade? Mas nem sempre é assim. Existem casais que não podem ter filhos. O fato é que o objetivo maior é gerar uma prole espiritual. É você ser espiritualmente frutífera. E aí você vai dizer, então eu vou gerar muitos filhos. Pense quais são as suas motivações, certo? Você quer gerar muitos filhos para quê? Para expandir o reino de Deus? Porque, às vezes, a mulher quer ter poucos filhos. Mas qual a motivação de ter poucos filhos? Qual a motivação de ter muitos filhos? A nossa maior motivação deve ser expandir o reino de Deus. Gerar filhos espirituais. E se for por meio de filhos biológicos, amém. E se não for, amém também. O fato é que todas nós, mulheres, somos chamadas a ser espiritualmente frutíferas. Então, nós precisamos entender esse chamado, essa missão que Deus tem nos dado. Nós precisamos ser espiritualmente frutíferos. Salmo 113, 9, ele fala: faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Então, esse versículo ele faz todo sentido agora, na verdade. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Então, seja você solteira ou estéril, ou até que já passou da idade de ter filhos, Deus faz com que você tenha um lar, tenha uma família e seja uma alegre mãe de filhos. E aí você se pergunta, mas como? Através dos filhos espirituais. Então, nós, mulheres, nós somos criadas com esse instinto protetor e cuidador. Nós somos impulsionadas por um coração maternal. Desde pequenininha, a menina já brinca de boneca, né? Já vai demonstrando os seus instintos de cuidados. Olha só o que fala lá em Romanos 16, 13. Paulo, no final da carta de Romanos, ele vai saudando a todas as pessoas que contribuíram no seu ministério. E aí, no versículo 13 do capítulo 16, ele sauda Rufo. Aí ele fala assim: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. A gente não tem informação dessa mulher. Se ela era casada, se ela era viúva, se ela era empresária, como a mulher de Provérbios 31, se ela auxiliava no sustento financeiro de Paulo, como Joana e Susana auxiliaram no de Cristo, ou então se ela orientava Paulo na fé, como Lloyd e Eunice orientaram Timóteo. A gente não tem informação sobre essa mulher. A questão é que Paulo cita como ela sendo uma mãe espiritual. E a gente precisa abrir os nossos olhos e entendimentos para isso também. Então, pensa agora em mulheres prováveis que sejam a sua mãe espiritual. O fato é, ou você é mãe espiritual de alguém, ou você é filha espiritual de alguém. Você precisa ser um dos dois. Se você é cristã, você é um dos dois. Nós fomos criadas com esses cuidados maternais. Algumas de nós temos filhos biológicos, outras não têm. Mas a verdade é que nós precisamos estar cumprindo a missão e o chamado de Deus de sermos mães virtuosas. Nancy Demos, que é uma das autoras do livro, ela fala lá
na página 191. Ela recebeu um bilhete de uma filha espiritual no Dia das Mães. Se nós tivéssemos essa mentalidade, esse pensamento também, a gente passou aí no Dia das Mães, a gente poderia também ter escrito um bilhetezinho para nossa mãe espiritual, né? E ela recebeu essa cartinha da sua mãe, da sua filha espiritual, lá na página 191. Quem quiser acompanhar no livro, 191. E essa filha espiritual disse assim: eu não poderia deixar de lhe desejar feliz Dia das Mães. De muitas maneiras, você tem sido uma mãe para mim. E sou muito agradecida por isso. Eu não seria o que sou hoje sem o seu amor laborioso, sem as incontáveis horas de estudo bíblico, sem o tempo precioso em que você me ensinou o que Deus queria. Obrigada por continuar obedecendo a Deus. Obrigada por ser a minha maior incentivadora. Mesmo que tenha passado o Dia das Mães, mas se você desejar, você pode também enviar a sua mensagenzinha para sua mãe espiritual. Mas aí, você tem sido mãe espiritual de alguém? Uma coisa também que a gente precisa pensar é que a gente não precisa de reconhecimento de ninguém. Você não espere reconhecimento de outras pessoas se você é mãe espiritual ou não. A questão é, você está cumprindo a missão e o chamado que Deus te deu como mãe espiritual para alguém? Colossenses 1:10 diz assim: vivam de maneira digna do Senhor, que em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Romanos 7:4 diz assim também: vocês também pertencem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Então, que cada uma de nós possamos ser mães espirituais, possamos ser mães que deem frutos, que glorifiquem a Deus e que edifiquem o seu reino. Um outro aspecto que as autoras trazem, que é o do segundo dia, almeje ser acolhedora. Então, que nós possamos desejar também ser acolhedoras. E aí a organização que eu falei anteriormente, né, que elas participam do Revive Our Hearts, que é Reavive os Nossos Corações. Essa organização ela tem vários sites, blogs, ela tem página no Facebook, no Twitter. E essa organização ela ajuda mulheres a usufruírem de mais liberdade, mais plenitude e produtividade em Cristo. Então, quem tem no Spotify também alguns devocionais diários em inglês, então quem tem acesso ao conhecimento em inglês pode acompanhar, são bem legais também. Lá na página 192 tem algumas declarações de algumas meninas, adolescentes, jovens, que fizeram dentro desse site ou em blogs, falando algumas coisinhas de experiências pessoais. A gente vai ver na página 192 uma delas. Uma menina escreveu o seguinte: não concordo com nada disso. Não sou prestativa, acredite. Eu, nunca ajudo em casa, embora devesse. Eu simplesmente não sei cozinhar. Detesto fazer faxina. Sou teimosa pra caramba e submissão não é comigo. Não sou do tipo toda feminina. Prefiro um bom jogo de paintball a fazer bolo. Eu, assim, nunca troquei uma fralda na vida. Não tenho o menor jeito com bebês. Falo sério, viu? Declarações assim, elas nos causam preocupações. E se você conhece a palavra, se você é cristã, e você tem algum desses pensamentos, então a gente precisa realinhar isso. Declarações como essas vêm do pensamento de que existe aquela comparação entre mulher e tarefa doméstica. A comparação de cuidar de crianças e os afazeres domésticos, e essas comparações são desprezíveis.
Pensamentos assim são de pessoas que engoliram o ideal de gênero neutro, de que aquelas diferenças inatas entre homem e mulher não existem, ou que são desprezáveis. Também afirmam que a feminilidade, segundo a Bíblia, é uma coisa frustrante, que agride a personalidade e o potencial das mulheres. Também pensam ou acham que elas sabem mais do que Deus diante daquilo que elas precisam para ser felizes. Então diz assim, ó, eu preciso de tal coisa para ser feliz. Mas Deus é quem sabe que nós precisamos para sermos felizes. E Ele nos apresenta na palavra. Então, pensamentos assim são pensamentos equivocados. A gente precisa entender que os propósitos de Deus para a mulher são belos e maravilhosos. A mulher, ela foi criada, desenvolvida para preparar também e administrar um lar acolhedor. A gente precisa também ter um equilíbrio. A gente não pode colocar o nosso lar, a nossa casa, acima de valores espirituais e esquecer o restante. A gente também não pode fazer com que o nosso lar, limitar ele a uma série de tarefas, uma lista infinita de tarefas de casa e desprezando o significado real do lar. A gente não pode fazer isso. A Bíblia nos fala que Deus criou a mulher com a inclinação e responsabilidade específicas para o lar. Seja você casada ou solteira, seu objetivo é de glorificar a Deus. E a gente glorifica a Deus preparando lares acolhedores, convidativos, que geram e nutrem vidas. A responsabilidade do lar, Deus deu primeiro à mulher, mas não exclusivamente. Não significa dizer que todos os demais da casa vão esperar a mulher fazer tudo. Todos podem ajudar, mas a responsabilidade dos cuidados do lar é da mulher. Deus deu essa responsabilidade para nós. Nós fomos criadas com essas inclinações domésticas. E domesticidade é uma coisa, é uma palavrinha que a gente não tem ouvido falar muito por aí hoje em dia, né? A gente não passa muito para as nossas filhas quais são os cuidados com a casa, quais são os cuidados com as roupas, como lavar, como cozinhar. Nós temos desprezado essas tarefas. Mas qual é o cerne dessa ideia? É a devoção à vida no lar. É você ter o coração voltado para o lar. E quando a gente tem o coração voltado para a nossa casa, para os cuidados da nossa casa, nós podemos ter benefícios tanto físicos, como emocionais, como espirituais, fazendo com que o nosso lar seja um lugar tranquilo, organizado, você gera mais tempo, você tem mais calma, tem momentos maravilhosos de você poder desfrutar de oração, de leitura bíblica mais eficaz. É literalmente fazer do nosso lar um pedacinho do céu. E as autoras trazem uma frasezinha que diz que Jesus é do lar. Em João 14, 1, 2, fala isso. Mostra que Jesus é do lar. Ele não fala assim, não se turbe o vosso coração. Isso é Jesus falando. Não se turbe o vosso coração. Creia no Senhor, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Mas eu vou lá e vou preparar um lugar para vocês. Então, Jesus está preparando um lugar, um lar, né, cheio de alegria e de paz na casa do Pai. Um lugar onde os nossos corações eles jamais vão ficar perturbados. E o nosso lar, ele deve ser um reflexo visível de uma realidade eterna e invisível. A nossa feminilidade, ela exibe e aponta para algo que é muito mais importante do que nós. Então, a nossa casa, ela não é um reflexo de nós. A nossa casa, ela deve ser um reflexo, o nosso lar deve ser um reflexo do lar eterno. A gente vive aí num mundo
caótico, bagunçado, estressante. E a nossa casa, ela deve ser um refúgio. Os nossos lares, eles devem levar as pessoas a desejarem o céu. O objetivo da mulher é preparar, tanto física quanto espiritualmente, um lugar que convide e encaminhe pessoas para o lar celestial. Deve ser um lugar de abrigo, de cura, de descanso, de amor. Um lugar onde, mesmo os de fora, se sintam parte da família. Um lugar tranquilo e edificante. Deve ser um lugar de sossego. Um lugar onde possa mostrar vislumbres do lar eterno. Nosso lar também deve ser um lugar onde os familiares desejam ir. Não somente os familiares de sangue, mas também os familiares espirituais, a família de Cristo. Nós devemos ter um coração hospitaleiro. Devemos abrir o nosso coração e os nossos lares para quem também não é parente. Que é muito fácil a gente abrir o nosso coração e os nossos lares para quem é de casa, né? Quem é da família, de sangue. Mas nós também precisamos abrir os nossos lares e os nossos corações para aqueles que também não são parentes de sangue, mas que são parentes espirituais. Então, o nosso lar deve ser um reflexo do coração de Deus, abrindo o coração para aqueles que entram pela fé. O terceiro ponto que ela nos traz, terceiro aspecto, é almejar ser prestativas. Gênesis 2:18, Deus falou lá, né, que não era bom que o homem estivesse só. Então, ele fez uma auxiliadora que lhe fosse idônea, adequada. Então, o feminismo, ele veio tentando denegrir a imagem de casamento, de maternidade, de lar, e também tenta destruir a imagem do servir, do ser submissa, do cuidar, do limpar, do cozinhar, criar filhos e ajudar. O feminismo traz essas ideias como tarefas humilhantes, tarefas que são um papel subserviente e secundário. Lembra lá da menina que falou aquele depoimento? Que ela disse que não era prestativa, que ela nunca ajudava em casa, que ela não era do tipo serviçal, submissa, que cozinha, limpa, cuida de crianças. O que ela está afirmando, na verdade, é que ela não valoriza o que Deus valoriza. Aquilo que é precioso para Deus, ela acha humilhante. Cristo é o nosso maior exemplo de ajuda, de sermos auxiliadoras. Cristo, ele serve ao próximo, é submisso, é prestativo. E ele não acha isso degradante. Cristo, na sua submissão ao Pai, ele prepara os ingredientes da redenção, limpa a sujeira do pecado e gera bebês espirituais para a família de Deus. Então, se nós pensarmos o ajudante como um papel secundário, muitas vezes a gente acha, né? Ah, eu vou ajudar, eu vou só ajudar. Ajudar é só uma tarefinha assim, menor do que quem está lá precisando. Isso não é o conceito bíblico de ajudante. A Bíblia nos traz como um conceito bíblico de ajudante e traz a referência da Trindade. O Pai sendo nosso ajudante, como está lá em Salmo 54:4, eis que Deus é o meu ajudador. Também apresenta Cristo que ajuda o seu povo, Hebreus 2:16, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. O Espírito Santo também, como nosso ajudante, João 14:16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, essa ideia de que ajudante, que ajudar, de que ser auxiliadora é uma posição ou uma condição inferior, é totalmente diferente dos conceitos bíblicos. A Bíblia nos apresenta que quem precisa de um ajudante não tem como fazer o trabalho sozinho. E como Deus nos fez mulheres auxiliando o homem, o ajudante
ele oferece o que falta à pessoa a quem ele vai ajudar. É mulher ajudando o homem. Um complementa o outro. E aí não é só ser auxiliadora, não é só ser uma ajudadora. É ser uma ajudadora adequada, ou seja, apropriada, comparável, igualável ou correspondente. É uma pessoa que é nivelada a ele, feita sob medida. E ser ajudante é o contrário de opositor. A gente pode destacar algumas características de ajudante e opositor. O ajudante é aquele que fortalece, ajuda, sustenta. O opositor, ele enfraquece, desanima e derruba. Então, ser ajudante é um aspecto fundamental que está no design da mulher. Existem muitas maneiras de nós ajudarmos e não atrapalharmos os homens que nos cercam. Então, nós, mulheres, sendo criadas como auxiliadoras para o homem, a gente pode auxiliá-los de várias formas. Uma das formas é ajudar eles a glorificarem a Deus através deles exercerem o papel de masculinidade. Auxiliá-los no domínio e na administração da terra, a serem frutíferos e multiplicarem-se espiritualmente e também a realizar boas obras para o reino de Deus. Também ajudando eles a honrarem a Deus por meio da pureza sexual, não demonstrando sensualidade, auxiliando eles nessa pureza. Também ajudando eles a incorporar e exemplificar a imensa graça de um Deus maravilhoso. Então, nós mulheres fomos criadas para ajudar os homens a realizar o objetivo redentor de Deus na terra. Não significa que todos os homens precisam de uma esposa ou que todas as mulheres precisam de um marido. Não é isso. Os homens não podem fazer isso sozinhos. Por isso que Deus criou a mulher como uma auxiliadora. A perspectiva bíblica de ajudante, ela nos concede uma dignidade cósmica, um significado e um propósito de vida, diferente do que o feminismo traz. Então, ajudar ou ser ajudante é diferente de uma lista infindável de tarefas, como limpar, cozinhar, cuidar das crianças. Nós nos tornamos mais parecidas com Cristo quando a gente ajuda e serve aos outros. Se a ajuda de uma mulher levar à realização dos propósitos mais importantes de Deus, então o nosso trabalho é relevante. E aí fica uma perguntinha para cada uma de nós. Você tem sido ajudadora ou opositora? Você tem contribuído ou impedido os homens ao seu redor que eles sejam tudo o que Deus os criou para ser? Então, que nós possamos nos analisar nesse aspecto. Uma outra característica, né, que elas nos trazem é que nós devemos almejar deixar um legado. Então, almeje deixar um legado. E legado, ele pode ser definido como os valores que nós vamos passar para a geração seguinte. E aí, qual é o legado que você quer deixar? Qual o legado que você tem deixado? Lembra lá da Betty Friedan, que começou o movimento feminista? Ela afirmava que as mulheres elas só seriam felizes quando elas deixassem de satisfazer as necessidades da família. Se virem, façam tudo aí, eu não vou ficar sendo a serviçal, fazendo tudo para vocês, não. Ela também acreditava que as mulheres só seriam felizes quando elas reivindicassem o poder de ser o que bem entendessem. Aí vem aquela frase, né? Você pode ser tudo o que você quiser. Ela também afirmava que a mulher só iria ser feliz quando ela entrasse no mercado de trabalho. E também quando houvesse a neutralização do significado de gênero sexual. Então, as mulheres seriam felizes a partir desses pontos. Esse foi o legado que ela deixou
que a geração dela deixou para a nossa geração feminina atual. E isso não trouxe felicidade. Quantas mulheres hoje não são felizes diante desses aspectos? As pesquisas mostram que as mulheres hoje são menos felizes do que aquelas lá do início da Revolução Feminista. E a história prova que a felicidade não é o fruto de um ideal cultural. Não é a partir das mudanças que acontecem na cultura que vai proporcionar felicidade para as mulheres. O mundo feminino ele só vai entrar nos eixos quando a gente entender qual é o objetivo supremo para o qual ele aponta. Qual é o objetivo da mulher? A mulher deve apontar para o quê? Quando a gente entender esse objetivo supremo, a gente vai entender, o mundo feminino vai entrar nos eixos. Então a gente pode entender que época, cultura, circunstâncias, tudo isso muda. Mas o modelo de feminilidade, ele não muda. Ele foi criado por Deus. Susan Hunt, ela fala que nós precisamos passar adiante o legado da feminilidade bíblica e centrada em Cristo. Olha o que ela fala na página 201, para quem tem o livro. No segundo parágrafo. Temos de recapturar o legado da feminilidade bíblica e, de modo cuidadoso e intencional, transmiti-lo à geração seguinte. Se uma geração for descuidada, a geração seguinte irá sofrer. Abandonar o design de Deus para as mulheres provoca efeitos devastadores no lar, na igreja e na cultura. A batalha em favor da feminilidade bíblica não é novidade. Ela nada mais é do que reivindicarmos o que sempre foi e sempre será. Mas reivindicar é preciso, para que a glória de nosso Rei soberano e o avanço do seu reino. Para a glória do nosso Rei soberano e o avanço do seu reino. Então, essa perspectiva de feminilidade, ela transcende épocas e culturas. Não é uma lista de comportamentos ou detalhes do que é uma mulher verdadeira que vai fazer com que você seja uma mulher verdadeira. Nós precisamos entender qual é o significado cósmico da essência feminina. Quais são os princípios que regem as suas escolhas. Se nós nos concentrarmos somente numa lista do que pode e do que não pode, então o legado da feminilidade vai acabar se perdendo novamente. Vamos lá em Salmo 78, do 1 ao 8, para ver o que a palavra nos fala. Salmo 78, do 1 ao 8. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a nossos filhos, a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, qual é a importância de deixarmos um legado sobre a verdadeira feminilidade? O versículo 6 e 7 nos responde isso, né? A fim de que a nova geração conhecesse os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. E responde também para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas que obedecessem os seus mandamentos. No Salmo 71, 18,
também diz o seguinte: agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Então, a mulher temente a Deus, ela pratica a verdadeira feminilidade e refletem uma beleza divina e influenciam outras mulheres. Tito 2, do 3 ao 5. Vamos ler ele também. Tito 2, 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, essa mulher mais idosa que ela fala são mulheres mais maduras espiritualmente. Nós precisamos ser mulheres mais maduras espiritualmente e deixarmos e sermos exemplo para deixarmos um legado de mulher verdadeira passando de geração a geração. Não ser um exemplo de uma vida feminina em santidade vai gerar o que a palavra nos traz no versículo 5 aqui de Tito. A palavra de Deus é difamada. Nós precisamos passar o bastão da fé e ser um modelo de mulher cheia do Espírito que vive a sã doutrina. Você tem aprendido a sã doutrina? Você tem estudado? Você tem praticado aquilo que Deus tem te ensinado? Nós precisamos não só ser esse modelo de mulher, mas também precisamos ensinar de forma ativa a geração seguinte. E como resultado disso, a gente vai ter vidas que refletem o Evangelho de Cristo. Susan Hunt também explica na página 203, no último parágrafo. Ela explica que a maternidade espiritual acontece quando uma mulher de fé e maturidade espiritual tem um relacionamento edificante com uma mulher mais nova, com o objetivo de incentivá-la e prepará-la para viver para a glória de Deus. Então, a maternidade espiritual não é uma ideia legal ou uma opção. É um mandamento. Deus nos chamou e isso é um alto e santo privilégio para cada uma de nós, mulheres cristãs. Você está sendo fiel em passar o bastão da fé para a geração seguinte? O último ponto que a autora nos traz é o de fazermos a diferença. Almeje fazer a diferença. Então, nós precisamos pensar também, não só em tudo isso que a gente já ouviu, mas também fazer a diferença. Um pastor britânico, em 1853, chamado John Angel James, ele publicou um livro chamado Piedade Feminina. E nesse livro ele afirma que as mulheres elas fazem uma enorme diferença ao bem-estar moral e físico de uma comunidade. É o fato da mulher influenciar que ela pode contribuir ou destruir uma sociedade. Nós podemos influenciar para pior ou para melhor as mulheres. E ele escreveu o seguinte, lá na página 204. Essa partezinha destacada do livro. Cada mulher, rica ou pobre, casada ou solteira, tem um círculo de influência dentro do qual, dependendo de seu caráter, ela exerce certo poder para o bem ou para o mal. Cada mulher, por virtude ou desvirtude, sabedoria ou tolice, dignidade ou leviandade, acrescenta algo à nossa elevação ou degradação nacional. Dificilmente a comunidade em que a mulher exerce a sua função, a sua missão,
será destruída, pois com a nobreza de seu coração, ela influenciará os corações alheios e erguerá sua comunidade das ruínas e lhe restaurará a prosperidade e a alegria. Então, isso é um fato, é uma verdade, que cada mulher, ela está numa esfera de influência, ou para o bem ou para o mal. Você tem estado em que esfera de influência? Para o bem, praticando as verdades bíblicas, aconselhando diante das verdades bíblicas, ou você tem influenciado para o mal? A frase que existe poder na irmandade, que as feministas falaram e afirmaram, é uma verdade e a nossa sociedade testemunhou isso. E agora chegou a hora de a gente fazer um movimento diferente. Uma revolução pacífica, onde onde as mulheres se alegram no design que Deus criou para cada uma de nós. Mulheres que são tementes a Deus, elas podem impedir a desintegração dos gêneros sexuais, da sexualidade, do relacionamento entre homem e mulher. Também podem impedir a desintegração dos padrões morais, do casamento, da família. Nós precisamos influenciar a sociedade rumo ao bem e à fé. Então, posicione-se e faça a diferença. Deus tem te chamado, Deus tem me chamado, para que a gente possa fazer a diferença de onde a gente está. Não termine esse estudo aqui e deixe as coisas como estão. Dê um passo. Se você tem sido influenciada por uma mulher que tem te feito o mal, tem te conduzido para o mal, longe dos preceitos bíblicos, seja você a influência para influenciá-la para os preceitos bíblicos verdadeiros. Abrace o design e a missão de Deus para a sua vida. Reflita a beleza e o coração de Jesus na sociedade. Passe intencionalmente o bastão da fé. Ore intensamente, pedindo para que o Espírito Santo possa ser derramado nas suas famílias, nas igrejas, nas nações e no mundo. O mundo não vai ser melhor por conta disso. Mas a gente sabe, mas você vai poder fazer a diferença. Você vai poder fazer com que mais pessoas reconheçam o amor de Cristo. E aí o desejo final das autoras, para fechar não só o estudo, mas o livro também, é um desejo meu também. E eu vou ler ele lá na página 207. Diz: torne-se uma verdadeira mulher de Deus. Esperamos que esse estudo tenha mudado a sua vida. Incentivamos você a continuar a jornada rumo à feminilidade verdadeira. Mais do que isso, incentivamos você a conhecer aquele para quem a verdadeira feminilidade aponta, o nosso Salvador e amigo, Jesus Cristo. Quando nos rendermos a Ele, nossa feminilidade será transformada no design de Deus para nós. Então, que nós possamos sair diferentes de como a gente chegou, com todo esse entendimento, com todo o que Deus tem nos mostrado. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos guie cada dia mais a sermos moldadas e refletirmos a imagem dele para esse mundo aí afora. Então, vamos orar para encerrar. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra que é maravilhosa e que nos transforma a partir do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a sermos mulheres verdadeiras, a exercermos a nossa feminilidade de forma bíblica, de forma que aponta para Cristo. A nossa vida não se resume aqui, mas enquanto estivermos aqui, que as pessoas ao nosso redor possam olhar para Ti. Obrigada, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor em nossas vidas. Abençoa cada uma de nós, cada mulher que foi alcançada por essa palavra. Que o Senhor possa tocar nos corações, transformar vidas, a começar a partir de mim. Obrigada pelo Teu cuidado e pelo Teu amor. Cuida da nossa nação, cuida do nosso país, cuida das nossas igrejas, cuida das nossas famílias. Abençoa, Pai, cada um, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe. Como um avisozinho final, né?
Amanhã nós também teremos um estudo para homens. Ele será às 10 horas da manhã. Então, homens estão convidados a aprenderem também sobre a masculinidade bíblica. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Muitas saudades também. Que em breve a gente possa estar de volta. Deus abençoe e bom final de semana para cada um. Amém.